Muito boa noite. Que Deus e Jesus nos abençoem a todos nós e nos envolvam na sua paz, harmonia, amor e luz. O palestrante é um fingidor, é o título do trabalho. Eu, com medo que houvesse mais algum problema com o meu computador, nem sequer apaguei o ponto da frase. Estamos no SECA, Centro Espírita Caridade por Amor. O meu nome é António Costa e quando iniciava a preparação deste trabalho, a feitura deste trabalho, apareceram umas leituras no Evangelho no Lar que eu faço em minha casa, leituras essas que assumiram preponderância no meu pensamento. E ao refletir sobre o conteúdo dessas leituras, fez-me vir à lembrança o primeiro verso de um poema do Fernando Pessoa. Esse verso diz: o poeta é um fingidor. O palestrante é um fingidor, é só a adaptação a esta situação, sendo que eu não sou um palestrante, desse primeiro verso do Fernando Pessoa, de um poema que se chama Autopsicografia. Fernando Pessoa, o poeta, conhecia o espiritismo e ele próprio também foi médium psicógrafo. Portanto, recebeu mensagens de espíritos. O próprio título do poema é significativo. Ele intitula-o Autopsicografia. Portanto, é ele próprio espírito a utilizar-se do corpo dele para escrever. E diz o poema: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. O desenho ao lado, representando o Fernando Pessoa, é o que consta de um painel de azulejos que está no Museu Nacional do Azulejo, no Convento Madre de Deus, em Lisboa. Portanto, o título vem daqui. Jesus no Lar. Esta é neste livro que está uma das leituras que preponderou na minha cabeça. É um livro que eu, como o a seguir, já utilizo há muito tempo nas leituras no Evangelho no Lar, e a questão que se me põe é: já são tantas leituras que eu fiz deste livro, leituras que já são repetidas, para que mudar de livro? Me continuo ainda com este e o outro a seguir, a lê-los e a relê-los nessas leituras, porque ainda muito pouco penetrou no meu espírito e no meu comportamento muito do que lá é dito. Portanto, para já vou manter estes livros até que daqui a algum tempo apareçam outros que, por outras palavras, vêm-me fazer ver o que, por exemplo, aqui neste livro é dito. É um livro mediúnico, ditado pelo espírito Neo Lúcio, recebido psicograficamente por Chico Xavier, Franciscano Xavier. O título da história é O Educador Conturbado, e diz assim: no Evangelho no Lar, eventualmente passado no tempo de Cristo, com a presença de Cristo, comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo de martelo em punho e, não obstante os gritos e as lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando, dia a dia cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e, gradativamente, colocou-a em condições de subir às esferas sublimes.
O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chegado e aflito que anelava a beatitude idênica. O concertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção com tamanho tirocínio, que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande comedimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes, os olhos defeituosos e rogou dessa vez reajustasse ele a si mesmo a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfémias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou, tão diferente se achava. Findo o longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionária para os outros, a fim de que o notável concertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, o Senhor, Jesus, concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. A outra leitura está neste livro, também já leio há muito tempo, releio, trileio, que se chama Agenda Cristã, ditado pelo espírito André Luiz, também recebido psicograficamente por Francisco Canto Xavier. De uma maneira resumida, por outras palavras, diz o mesmo que o Neio Lúcio. Na mensagem 40 diz ele: pode acreditar, sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Portanto, já são dois a dizer o mesmo. Quando me preparava para fazer este trabalho, irromperam na minha vida duas situações diferentes entre si que me causam profunda deprimência, perturbação, inquietação e, na mesma altura, portanto, quando me preparava para fazer este trabalho, o meu computador deixou de funcionar. Na altura pensava que estava variado, mas não, são umas inoperacionalidades que ele tem e que são assim estranhas. Resolvi então voltar à Biblioteca Almeida Garrett nos Jardins do Palácio de Cristal, da qual gosto muito, e que utilizo para fazer, ou ir ao meu e-mail, ou fazer trabalhos, quando o meu computador não está a funcionar. Chegado lá, resolvi ficar numa mesa que tem um computador, que eu já tinha utilizado há 1 ano e meio atrás, para fazer um trabalho na mesma situação. Nessa altura o computador tinha mesmo avariado.
resolvi então utilizar essa mesa, que tem um computador, que está ao lado de uma coluna essa que tem um escaparate em que estão permanentemente expostos 3 livros. Eu estava a fazer nessa altura o trabalho, alturas tantas olho para os livros e a minha vista pousa e repousa num livro que lá estava. Eu pego no livro, folhei o livro e de facto o livro fascinou-me e ainda de algum modo me fascina. E achei o livro tão interessante que nesse trabalho acabei por incluir uma história que estava descrita nesse livro. Desta vez chego à Almeida Garrett, vejo outra vez o mesmo lugar e penso para mim, é para aquele lugar que eu vou e deixa cá ver, eu a pensar para mim, deixa cá ver se está ali algum livro que me seja útil para esta situação anímica, pessoal, estas 2 situações que me estão a afligir e que me causam deprimência. Vou para o sítio, para o lugar, olho para os 3 livros e a minha vista pousa e repousa num determinado livro, que é o que aparece ali na imagem, que é este. Este já é meu, porque durante umas semanas andei com o da biblioteca Almeida Garrett. Este título, assim só num parênteses, é como o título do livro, é como o título deste trabalho. 50 lições para tornar possível o impossível, quer dizer, talvez mais apropriado fosse 50 lições para tornar possível o que parece impossível, porque o que é impossível não pode ser possível, não é? Mas fica bem para o título do livro, é assim chamativo, é como o meu título, é assim um bocado para o provocatório, tem algo de provocatório, assim, algo presunçoso, mas talvez nem tanto quanto isso. Ora bem, eu pego neste livro e, de facto, o livro é mesmo acertado a 100% para aquilo que eu necessito de ler, porque tem imensos casos que são muito interessantes e que me servem para mim de orientação, esclarecimento, consolo. A fotografia do lado é da autora, uma americana, Regina Brett, jornalista, conferencista e escritora, vive nos Estados Unidos, em Ohio. Ela chama a cada capítulo lição. Então, no capítulo 11 tem por título genérico, todas as pessoas são importantes para alguém. Estas histórias mostram um outro lado da questão abordada nas 2 mensagens, nas 2 histórias anteriores. Já é uma afirmação positiva em termos de comportamento e de pensamento. Então, no capítulo 11, conta lá, entre várias histórias, porque cada capítulo tem várias histórias muito interessantes, conta lá, e são todas histórias reais, conta lá esta. Todas as pessoas são importantes para alguém. Portanto, nós não somos mais importantes que os outros. Todos nós, uns para os outros, somos importantes. É essa a mensagem que todos aprendem ou ensinam na City Mission. Existe outro homem que pratica esse lema quando lá presta serviço. John Cooley não prega com palavras, mas sim com cortes de cabelo. Consegue modificar a aparência de um homem em menos de 20 minutos. Entre na sua barbearia, a casa de banho dos homens, onde John Cooley vai aparando cabelos que já dormiram na rua, não viram água durante dias e às vezes albergam pequenas criaturas. O homem alto, com o rosto comprido, afável e paternal, como Bill Cosby, que é um que vai ter o cabelo cortado, sabe que a única diferença entre o homem sentado na cadeira e o resto das pessoas é uma decisão errada. 2 dias por semana, John Cooley enfia umas luvas de látex e monta a sua loja junto ao lavatório e aos urinóis. Às vezes põe música gospel a tocar enquanto trabalha. Assim que um homem se levantava, logo o outro se sentava. Em certos dias, John Cooley corta 35 cabelos. Como estás, Billy? Perguntou John. Queres um corte rapado? Curto, mas rapado não, respondeu Billy. À medida que os montes pretos vão caindo, Bill
fecha os olhos e relaxa enquanto John Cooley fala dos seus clientes. Todos cometemos erros, diz John Cooley, só que são diferentes em cada caso. Eles não são piores do que eu, são só as consequências dos erros deles. Os meus pecados e ofensas não me prejudicaram tanto como a eles, diz John Cooley. John não tem formação de barbeiro. Reformou-se cedo dos serviços postais, com 25 anos de serviço, e começou a fazer voluntariado na Cruz Vermelha, doando sangue e ajudando vítimas de desastres. Cortava o cabelo a algumas pessoas da sua igreja, reparou no aspecto miserável dos sem-abrigo e pediu ajuda à City Mission. Diz John Cooley, todas as manhãs rezo e peço a Deus que me guie os olhos e as mãos e me dê força nas pernas, porque sei que não sou barbeiro. Peço-lhe que permita que eu aguente o cansaço e o desgaste até acabar a minha missão, disse ele, acrescentando que ninguém se queixa do trabalho. Afirmam que vivem bem com ele. Isto para mim configura situação mediúnica. Don, outro que vai ter o cabelo cortado, sentou-se e John apertou uma capa preta à volta do seu pescoço. Diz Don, ele corta lindamente, repostou John Cooley, ele está a ser simpático. Nunca levou 1 cêntimo por um corte de cabelo, nem nunca vai levar, diz John Cooley. Deus é minha testemunha, não o faço por dinheiro, não gosto nada disso, adoro fazê-lo desta maneira. Sinto-me bem quando acabo. A maior parte destes tipos não tem dinheiro para cortar o cabelo. Acabaram de sair da cadeia e a mendicidade pode irritá-los. O que John Cooley faz é um ato de caridade, e aí a caridade tem por característica intrínseca ser gratuita. No caso dele, ainda acresce que, para mim, aquilo configura ato mediúnico, e se ele não é barbeiro e consegue cortar também cabelo, é ato mediúnico. E, portanto, o que se recebe de graça se tem que dar, não é? Então, se ele está a receber assistência espiritual de algum espírito que está ali a ajudar, que deve ser barbeiro, o espírito não está a receber nada. A que propósito é que ele vai receber? Diz John Cooley, já fui um bêbado da pesada. Todos os dias me controlo. Todos os dias mesmo. Um dia Deus tirou a bebida do meu caminho. Antes adorava praguejar e ele também afastou isso. Mostrou-me como era feio. Afastada a fialdade do seu caminho, John consegue ajudar estes homens a encontrarem, com os cortes de cabelo, a sua beleza interior. Diz John, o corte de cabelo é secundário, é um instrumento, é um meio que John Cooley encontrou, rezando a Deus, para ajudar os outros, sem abrigo e, enfim, presos e isso, para encontrarem a sua beleza interior. John aparou os pelos do nariz de Don e passou-lhe um espelho. Diz Don, sinto-me fantástico, disse o pobre homem, àquele com bom aspecto que via no espelho. Ele olhar, o Don, sinto-me fantástico. E olha, aqui está. Lindo, isso é lindo, disse John Cooley. Uma outra situação real que eu acho que também se enquadra, talvez de uma maneira um pouco indireta, mas que eu acho extremamente interessante, que é a maneira como Regina Brett, através daquilo que ela leu, vê a oração, que eu acho extremamente interessante. Lição 19, capítulo 19. Reze com convicção. Anos depois dessa jornada pelo cancro, Regina Brett, a escritora, teve um cancro. Descobri outra forma de rezar que agora uso sempre. Um dia entrei numa livraria, fui vasculhar nas prateleiras inspiradoras e descobri 4 livrinhos de um escritor chamado Ernest Holmes. Nunca tinha ouvido falar dele. Modificou, diz Regina Brett,
modificou de vez a forma como rezo. Muitas pessoas, incluindo eu, pedem ajuda continuamente, mas nunca esperam o suficiente para a receber. Eu rezava sem parar, mas sem fé verdadeira. Digamos, diz a Regina Brett, digamos que telefona à minha amiga Beth, convidando-a para almoçar na quinta-feira e ela aceita. Depois, ligo-lhe a cada quarto de hora para me certificar que ela quer almoçar comigo na quinta-feira. Ela deve começar a pensar: por que não acredita a Regina em mim? Tenho sido assim com Deus, uma pedinchona e uma desconfiada. Eu não diria talvez desconfiada, eu diria assim, um pouco incrédula. Um bocadinho. Eu sou mais. Se possuísse mais fé, diz Regina Brett, teria confiado na primeira oração em vez de passar a vida a repeti-la. Holmes sugeria uma nova forma de rezar. Primeiro, cerque-se de um Deus que a ama. Diz Regina Brett, chamo-lhe Deus com sistema surround. Depois, peça o que precisa. Seja específica. Não dê asa a dúvidas. A Bíblia diz: pedi e ser-vos-á dado. Procurai e encontrareis. Batei e onde abrir-vos. Também diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Digo exatamente o que preciso. Uma vez que nem sempre sei o que é melhor para mim, confio que Deus saiba e acrescento isto ou algo melhor no fim da oração. A seguir, e foi aqui que tudo mudou para mim, paro e admito que tenho absoluta confiança num Deus que me ama. Em consciência, recebo dele o que pedi. Dou tempo para receber o que solicitei. Nunca o tinha feito. A última parte da oração é para agradecer. Acredito que Deus me ouviu e que a oração tem poder. Posso confiar na sua palavra. A única parte da oração que repito é a última. Obrigada. Sempre que começar a duvidar, diz Regina Brett, não recomece tudo de novo, nem implore a Deus que satisfaça as suas necessidades. Creia simplesmente que Ele já ouviu e diga obrigada por aquilo que ela pediu. Há dias, diz Regina Brett dela, há dias em que luto contra o medo, dizendo obrigada incessantemente. Ela não torna a pedir. Ela só diz obrigada por. Ela parte do princípio que Deus já ouviu. A gente é que não pensa assim. Daqui para a frente, rezo sempre com convicção. Chega de premir na tecla enviar sem parar. A minha vida mudou. Libertei-me do medo e à minha frente abriram-se incontáveis avenidas como escritora, profissional de rádio, mãe, esposa e amiga. Fortaleci todas as minhas relações, a começar pela mais importante, a que mantenho com Deus. A verdadeira fé não é rezar sem parar, é acreditar que Deus nos ouve à primeira. Na minha opinião, penso que a verdadeira fé passa por acreditar que Deus nos ouve à primeira. Isto é uma maneira de ver, nós temos muita maneira de, o vício, ao fim e ao cabo, de absolutizar as coisas quando nós vivemos num mundo do absolutamente relativo. Acho que a verdadeira fé passa por acreditar que Deus nos ouve à primeira. É a minha opinião. Permite-me ter opiniões. Ora, muito bem. É muita circunstância, em muita situação, nós tentamos, tantos de nós, tantas vezes, tentamos influir no pensamento, na fala, na ação, no comportamento de pessoas. Mas, se pessoas tentam influir
no nosso pensamento, naquilo que dizemos, nas nossas ações ou nos nossos comportamentos. Da minha parte, por vezes, agora já nem tanto, orneio, reclamo, contesto, dou de ombros, faço de conta, não aceito, siga para a frente. Para onde é que eu quero levar? Nas primeiras mensagens há: a lei é igual para todos. Os outros têm que se modificar, mas ou devem-se modificar. Se nós somos bons a modificar os outros, é preciso não esquecer que à mesma lei obedecemos. Nós também temos que nos melhorar, porque já Cristo dizia, ou aliás veio-nos chamar a atenção para aquilo que ele disse: sede perfeitos como Deus Pai é perfeito. E outro dia, a pensar nisso, ele também disse: ide e pregai. Mas ele não disse: ide e fazei os outros perfeitos. Ele disse só: ide e pregai, ou seja, a boa nova. Ao fim e ao cabo, como é que as pessoas vão ser melhores? Mas cabia aos apóstolos, também eles próprios, serem melhores. Portanto, muitas vezes tentamos influir na maneira de pensar, de falar, de agir e de se comportar dos outros, mas não reparamos qual é a nossa maneira de pensar, de falar, de agir e de comportar. E esse é o ponto para onde eu quero levar, que é a parte final, é para o autoconhecimento. Porque o ponto, parece-me, ainda estou no começo, o ponto primordial e principal não é melhorarmos os outros. Passará por aí, mas o ponto primordial e principal é nós sermos melhores. Agora, já pensamos como é que pensamos? Porque é que pensamos assim e não pensamos assado? Para que é que pensamos assim ou pensamos assado? Porque é que pensamos assim? Como é que pensamos? Da minha parte, muito pouco. Nessa caminhada, chamemos-lhe assim, de 1000 quilómetros, eu ainda devo estar na primeira meia dúzia de passos. Agora, que é importante, necessário, útil, obrigatório, é: para o autoconhecimento é necessário, aqui são só 3 pontos: a observação de si próprio. Eu vou contar uma situação ocorrida comigo há largos meses, mas há 2 anos à volta disso. Eu almoçava com um rapazinho, terceiro ano de escolaridade, retirado da família porque a família era altamente desestruturada e ele próprio também era muito desestruturado, muito assim para o mal educado, desobediente, rebelde, agressivo, um bocado bastante problemático. Ele almoçava ao meu lado esquerdo e a alturas tantas no almoço eu reparava que ele punha a mão a segurar o garfo um bocadinho para a frente e dizia-lhe: olha, já reparaste como é que tu pões a mão no garfo? Tu chegas a mão um bocadinho para a frente, havias de pôr a mão um bocadinho mais para trás. Ele olha para mim, olha para a mão a ver como é que pegava no garfo, lá chega a mão um bocadinho para trás e continua a comer. Passado uns momentos, ele vira-se para mim e diz: oh, você também faz o mesmo? Isto tem 2 anos, não é? Eu nunca tinha reparado nisso. Portanto, eu fui lesto a olhar para o que ele estava a fazer, mas no que eu estava a fazer nem sequer tinha pensado, e eu que até acho que tenho alguns modos e maneiras, nem sequer tinha visto isso. Eu nem sei se era assim ou se estava assim, é uma outra questão. Mas dizia o meu sogro, que tinha uma instrução académica básica, mas espiritualmente aí a coisa canta de outra maneira, dizia ele: quem não se banca, portanto, quem não se observa, quem não se conhece, leva nas manqueiras. Eu não me manquei, não é? Apontei para
para o miúdo, levei nas manqueiras. Portanto, a gente observar-se é um dos pontos fundamentais e consegue isso, até numa situação particular, mesmo assim, física. Há umas semanas, assim ali, eu falava com uma pessoa e dizia-lhe, eu aqui não me consigo observar estando aí a olhar para mim. Mal acabei de dizer isto, não sei se estão a ver, eu a dizer para a pessoa, assim ali, eu aqui não me consigo, estando aí, observar-me a mim mesmo. Mal acabei de dizer isto, pensei para mim, eu consigo fazer isso. Nunca tinha pensado. Primeiro ponto, isto é contraditório. Então se eu estou a acabar de dizer que não consigo e logo a seguir estou a pensar, mas eu afinal consigo, é contraditório. E também mostra que eu nunca tinha pensado no assunto e também não me conhecia, não é? Porque a que propósito é que eu pensei, eu consigo fazer isto. Estar eu fisicamente aqui, colocar-me ali e olhar para mim próprio. Agora, que isto é possível, em certo meio espírita, a pessoa com faculdades, várias faculdades, de uma maneira que em ambiente espírita se classificam como ostensivas, portanto, perfeitamente notórias, e, portanto, também tem faculdade de psicofonia, portanto, palestras que faz, quem presta atenção vê mais ou menos perfeitamente, até porque que é espírito que se está a comunicar, até porque o espírito pode assinar, no fim, eu já assisti a isso, no fim ele diz quem é. Essa pessoa está numa determinada palestra, diz que em determinada altura da palestra foi ao fundo da sala olhar para ela própria a ver como é que estava a falar. Então, é possível? Não é? Ela faz isso. Com certeza, pois, ela foi esclarecedora, foi lá ao fundo da sala para ver como é que estava a falar. Portanto, a gente consegue-se observar. Agora, há um ponto também, no desenvolvimento de faculdades, é preciso terem atenção isto, o chamado, como eu já ouvi dizer, o programa dos 3B, que seja feito de acordo com o bem, o bom e o belo. Nada de interesses pessoais, essas são as linhas norteadoras. O bem, o bom e o belo. Portanto, a observação de si próprio é importante e conseguir fazer, a gente consegue, e mais, tem necessidade, a gente deve prestar atenção desde logo ao que pensa. O que é que eu penso? Estou aqui a pensar isto, mas eu conforme penso isto, posso pensar aquilo. Porquê é que eu penso isto e não penso aquilo? Eu estou triste, está muito bem, mas eu posso estar alegre. Porquê é que eu não estou alegre? Sou eu quem decide, não é? Portanto, se não consigo, estando triste, pôr-me alegre, vou tentando, afastar a tristeza, vou fazendo caminho. Depois, é preciso coragem e humildade, porque temos, pelo menos muitos de nós, e eu estou nesse pelotão lá para a frente, coragem, porque temos uma ideia de nós que somos muito bons e muito certinhos e muito razoáveis, muito sensatos. A coisa às vezes anda muito longe disso, não é? E quando começamos a ver que de facto não somos assim, é preciso ter uma certa coragem, não é? Para admitir. E de par vem a humildade, porque coragem e humildade são sinérgicas, atuam sinergicamente e andam a par. Sendo mais humilde tem mais coragem, tendo mais coragem torna-se mais humilde. A gente faz-se muito grande e só apequenando-nos é que nos conseguimos fazer grandes, sem querer ser grandes, não é? Mas para isso é preciso a gente tem uma ideia, tal. Começámos-nos a ver, espalhei-me aqui, espalhei-me ali, estou-me sempre a espalhar aqui, não é? E ganha coragem para ir enfrentando as situações, ir-se enfrentando, ir-se melhorando. Com isso, a humildade ajuda e as duas atuam sinergicamente. A outra é a oração. Como vimos lá atrás, na maneira como a Regina Brett encarava a oração.
A oração serve para 3 situações: para pedir, para louvar ou para agradecer. Podem ser isoladamente ou concomitantemente, em conjunto. A oração é muito importante e quem começa, enfim, a ir por aí, cada vez mais sente necessidade de oração, porque a oração liga-nos com planos espirituais mais elevados. Se a gente está assim, pode deprimido, pode triste, não sei o quê, não sei o que mais, desliga desse tipo de situação e na oração, cada vez com um hábito, um hábito frequente de recorrer à situação, de recorrer à oração, cada vez mais vai tendo mais facilidade em encontrar ligação com planos mais elevados e vai saindo destas zonas dessas zonas deprimentes e isso. A outra situação é a gratidão. Sejamos gratos, sejamos agradecidos, agradeçamos porque ao fim e ao cabo recebemos muito mais do que aquilo, a gente presta atenção, não é? E temos muito mais, embora até tenhamos pouco, e por exemplo este livro é extremamente interessante. Pessoas que vivem mesmo muito mal, condições de habitação, de capacidade financeira, mas estão felizes e serenas, calmas e extremamente gratas. E fartam-se de rezar, fartam-se de agradecer a Deus. Não é? Gratidão. Portanto, autoconhecimento, oração e gratidão. Era para este lado para onde eu queria levar hoje. E agradeçamos a Deus Todo-Poderoso, tudo quanto nos deu, dá e dará. Porque Pai amoroso, infinitamente bom, justo e amoroso, dá-nos tudo, deu, dá e continuará a dar. Portanto, sejamos gratos. Muito obrigado.